Olá, pessoal. Essa semana o nosso tema é epilepsia. E para discutir epilepsia, crises epiléticas, síndromes epiléticas, como um médico generalista deve se comportar diante de um paciente ou uma paciente apresentando uma crise epilética, uma epilepsia, uma síndrome epilética, nós estamos aqui com o professor Jorge Malveira é professor da neurologia do quarto semestre. Vocês aprenderam a epilepsia com ele no quarto semestre. E agora, no oitavo, o nosso foco é como você identificar, como você reconhecer a condição, como você confirmar o diagnóstico, fazendo diferença com os diagnósticos diferenciais, e como você se conduzir diante de uma pessoa, de uma paciente que apresenta um fenômeno epilético, uma crise epilética, ou chega no consultório com uma epilepsia ou uma síndrome epilética. Professor Jorge, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Prazer, João, ajudar e dar sequência à preparação dos médicos da Unicristos para se habilitarem a cuidar de pessoas com epilepsia. Jorge, nós podemos começar perguntando a você, qual é o cenário, né? Qual o cenário, em que cenário você encontra pessoas com crises epiléticas, com epilepsia ou síndromes epiléticas? Qual é o cenário em que o médico vai se deparar com pacientes assim? As epilepsias são comuns a praticamente todas as faixas etárias: crianças, adultos mais jovens, adultos mais maduros e os idosos. Então, não há um grupo de pacientes específicos acometidos pelas epilepsias ou livres delas. Então, a preparação do médico deve focar em estar apto a reconhecer como a epilepsia se manifesta, em primeiro momento, para suspeitar da sua presença quando ela ainda não estiver diagnosticada. Ou seja, ter o conhecimento prévio de todas as formas possíveis, ou pelo menos as mais comuns, com que as crises se manifestam, para que o paciente, ao descrever os seus sintomas, que na maior parte das vezes é de forma episódica, a crise é um fenômeno autolimitado, imprevisível, mas de começo e fim, e o médico, ao ouvir aquele relato, aprender a suspeitar de que uma das causas possíveis para aquele fenômeno estar acontecendo é o mecanismo epilético. E como se trata de uma diversidade relativamente grande de tipos e de formas de crise, convém a todo médico conhecer o espectro de manifestações, de como as crises podem ser, às vezes só com manifestações sensoriais, às vezes com envolvimento motor, às vezes com o envolvimento da consciência, às vezes sem, de perceber que não tem um único tipo de crise, mas que há diversos tipos de crise, e ele precisa estar preparado para, pelo menos, levantar a suspeita de epilepsia como explicação para aqueles sintomas. Então, Jorge, nós estamos formando médicos generalistas e, ao se formar os nossos alunos, os nossos egressos, eles vão atuar essencialmente na atenção primária. E na atenção primária, eles podem se deparar com pacientes que têm a primeira crise epilética, e esse é um cenário. Pacientes que já têm a doença epilepsia diagnosticada, ou que têm uma síndrome epilética também conhecida e diagnosticada. Não, pacientes que têm síndrome epilética ou epilepsia, eles podem ter já o diagnóstico firmado e o tratamento realizado, está fazendo tratamento e está bem, ou ele pode ter um tratamento que não está dando certo, tendo crises apesar do tratamento. Então, vamos para primeiro cenário, que seria um paciente chegar na atenção primária acabando de ter a primeira crise epilética. E aí, um aspecto muito importante é a semiologia da crise. Qual a orientação para o médico generalista nesse cenário? A principal marca semiológica dos fenômenos epiléticos é a sua natureza episódica e autolimitada, de geralmente curta duração, na ordem de segundos a minutos. Então, quando o paciente descreve manifestações, sejam sensoriais, sejam motoras, de natureza neurológica, e que duram um certo tempo e depois volta ao seu estado prévio,
É dever do médico suspeitar que aquilo se trata de epilepsia. Quando a crise é focal, ela costuma deixar o paciente ciente da presença daquela manifestação e consciente do que está acontecendo no seu entorno, não é? São as crises focais. Essa manifestação pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser gustatória, pode ser olfatória, pode ser emocional, pode ser uma memória, pode ser um pensamento, pode ser um movimento restrito a uma parte do corpo, a um único membro, a um único lado, entre outras possibilidades, mas essas são as mais comuns. Então, apareceu manifestação dessa natureza, de curta duração, de surgimento imprevisível e resolução espontânea, é obrigação nossa suspeitar de que a crise se trata de um tipo de crise. No âmbito ambulatorial, em que eu estou numa consulta marcada e o paciente me conta isso, eu vou me aprofundando nos detalhes. Como isso acontece, desde quando acontece, quanto tempo dura, qual é a frequência estimada por ele daquele fenômeno. Aconteceu uma única vez, aconteceu várias vezes, tem acontecido todos os dias, tudo isso é possível. E é o que vai me guiar no sentido de investigação e de tratamento. Esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, em que eu estou numa unidade hospitalar, mesmo de atendimento primário ou secundário, como a UPA, habitualmente o médico é instado a intervir na hora que a crise está acontecendo ou minutos depois. A pessoa teve a crise em casa, pela sua, às vezes, natureza dramática de ser assistido pelos seus familiares, é trazido com urgência ao hospital e pode o médico se deparar com o paciente ainda tendo a crise ou logo depois, numa fase que a gente chama de pós-ictal, ou seja, o fenômeno da crise já terminou, mas o paciente ainda está com alguns sintomas que vêm depois da crise, em função da recuperação do cérebro, que não é imediata em alguns casos. Nesse caso, do atendimento hospitalar, a primeira tarefa do médico é perceber, aferir e intervir nos sinais vitais a caso encontre alguma anormalidade. Sejam eles pressão arterial, frequência cardíaca, saturação da oxihemoglobina e, eventualmente, quando disponível, sempre glicemia, como se fosse um outro sinal vital. Não é? Esses parâmetros vão tanto sugerir possibilidades de diagnóstico, como, por exemplo, uma hipoglicemia, uma anóxia, não é? Mas servirão também de monitoramento para as intervenções que serão feitas com o tratamento. Uma vez que esses parâmetros sejam logo estabelecidos e não sinalizem maiores anormalidades, sugerindo um diagnóstico, por exemplo, né, o médico estará então apto a intervir e a tratar, se estiver diante de uma crise que ainda está em curso. Se ele atender o paciente no momento em que a crise nitidamente já acabou, ele precisa monitorar e não obrigatoriamente medicar, porque a grande maioria das crises é autolimitada. O mais comum é que entre o transporte de casa até o hospital, as crises já tenham cedido. Tem uma situação em que isso não acontece, as crises são reentrantes, ou seja, antes mesmo de terminar uma crise, de o paciente plenamente recuperado da crise anterior, ele já começa uma outra, e assim sucessivamente, e a essa situação dá-se o nome de estado de mal epilético. Isso é uma urgência médica, é uma emergência, é uma ameaça à vida do paciente, tem risco de morte, tem risco de sequelas, e, portanto, a necessidade de intervenção é imediata, de tratamento, na maior parte das vezes, logicamente, envolvendo remédios, dentro de uma sequência lógica, inicia por uma categoria, em não tendo sucesso, passa para a próxima, qualquer uma opção daquela próxima categoria, até chegando, às vezes, à necessidade, nos casos mais dramáticos, de anestesia geral. Perfeito, eu acho que foi muito bom. Você fez um resumo que eu achei muito completo das diversas situações que o médico pode se envolver na atenção primária, pode se deparar na atenção primária com uma crise epilética, com epilepsia ou com a síndrome epilética, né? É bom a gente entender que no primeiro cenário, que pode ser no consultório, no ambulatório, né, no posto de saúde, em que o paciente chega e diz que teve uma crise semana passada. Aí marcou aquela consulta porque ele achou que teve alguma coisa errada. Ou pode ser na UPA, em que o paciente acabou de ter a crise em casa, às vezes vem convulsionando no carro e eventualmente até chega no pós-crise, né?
Jorge. Nesse momento, é muito importante, eu estou falando agora só na crise, a crise que aconteceu há uma semana, a crise que aconteceu, que acabou de acontecer. É muito importante, como você enfatizou no início, a semiologia da crise. Por quê? Porque isso vai nos orientar no diagnóstico. Isso vai nos orientar na classificação, melhor dizendo, das crises. Em crise de início focal ou crises generalizadas. Né? Ou ainda, crises de início focal que secundariamente generalizaram. E como você colocou bem, nas crises focais, o indivíduo, ele muitas vezes, ele pode até não lembrar depois, mas muitas vezes ele tem a percepção do fenômeno inicial. E esse fenômeno inicial, ele pode nos dizer mais ou menos onde está o foco da crise, não é isso, Jorge? Exatamente. Se a gente, num primeiro momento, lembrar que uma crise epilética é uma consequência de uma hiperatividade hipersincronizada de um número mínimo de neurônios capazes de produzir um sintoma, esse fenômeno ele pode acontecer em qualquer parte do cérebro. E como o cérebro conserva uma distribuição funcional mais ou menos previsível entre todos nós, isso tem uma sinalização para uma anatomia, uma localização das crises, né? Então, uma crise que se inicia por um fenômeno visual, provavelmente tem sua origem no córtex occipital, não é? Uma crise que tem origem, que tem manifestação estritamente motora, movimentos clônicos envolvendo somente uma mão, somente os dedos de uma mão, provavelmente envolve a área, o córtex motor primário contralateral, né? Uma crise que se inicia por uma sensação de um cheiro, uma crise olfatória, geralmente um cheiro de cunho desagradável, embora não seja fácil comparar com os cheiros que a gente conhece, sinaliza para uma porção específica do lobo temporal de qualquer dos lados, que é o uncus, ou córtex uncinado. E assim sucessivamente. Então, é dever do médico entender que todas essas possibilidades existem, que muitas vezes a crise, quando começa assim, pode nem sempre ser só assim, ela pode começar assim e evoluir para outras partes do cérebro, e aí gradualmente envolvendo a consciência, envolvendo a interatividade, eventualmente até chegando à generalização, hoje chamado de acometimento bilateral. Não é? Então, é interessante esse conhecimento, interessante o conhecimento de que uma pessoa com epilepsia não obrigatoriamente tem um único tipo de crise, a mesma pessoa pode ter mais de um tipo de crise, muitas vezes ela é mobilizada para ir ao médico somente a partir daquela crise mais severa, com traumas, que foi mais cheia de consequências, mas uma vez que aquela crise é descrita e o médico começa a perguntar sobre outras possibilidades, não é raro que o paciente diz, isso aí eu tenho também. Você está perguntando sobre mioclonias, uns sustos, um movimento, eu também tenho. Aqui acolá uma sensação olfatória, eu também tenho. Aqui acolá eu tenho uma coisa que começa aqui no estômago e sobe pelo tórax, isso eu tenho também. Eu não sabia que uma coisa estava ligada à outra, mas agora que você está perguntando, então essa busca ativa durante a entrevista médica, às vezes revela que aquilo, inclusive, que parecia que era a primeira crise, não é. Pode ter sido a primeira crise daquele tipo, mas foi precedida por outros tipos. Isso foi muito bem lembrado, até porque vocês aprenderam no quarto semestre, né, com o professor Jorge Linardi, de que as crises focais, elas podem ou não comprometer a consciência. Né? E não raro, o paciente tem uma crise que começa focal, sem comprometer a consciência, aí depois essa crise evolui, passa a comprometer a consciência, e depois evolui e se torna bilateral, e se torna generalizada, como se diz. Né? E nesse caso, esse início focal da crise, que inicialmente pode não comprometer a consciência, é fundamental para que depois, como a gente vai abordar no final, a gente escolha até as medicações que a gente vai utilizar nesse paciente. Jorge, uma crise epilética é uma crise epilética, não é? Assim, uma crise epilética sozinha, isolada, ela é uma crise epilética. Quando é que a gente dá o diagnóstico, quando a gente pode confirmar, não, essa pessoa tem
uma epilepsia? Por exemplo, aquele paciente que você falou que já tinha vários outros sintomas e provavelmente aquela crise não era a primeira. Esse paciente, a gente já pode dizer que tem epilepsia? Quando é que a gente pode confirmar ou afirmar, colocar no prontuário, paciente com epilepsia? Diagnosticar epilepsia significa Sim. dizer que aquela pessoa tem uma tendência espontânea ao acontecimento das crises. Isso pode ser concluído em alguns cenários distintos. Primeiro, o paciente que teve uma única crise e que tenha sido mesmo uma única só, mas cujos exames complementares sinalizem a presença dessa tendência, ou através de descargas anormais no eletroencefalograma, juntamente com anormalidades anatômicas na ressonância magnética, que hoje é o exame de eleição. Então, mesmo às vezes tendo sido uma única crise, determinados indícios a partir dos exames complementares, assim como os antecedentes da vida dele, pessoas que sofreram infecções do sistema nervoso central, pessoas que sofreram traumatismo craniano relativamente forte no passado, pessoas com antecedente familiar de epilepsia, ou seja, são todos indícios indiretos de que, tendo sido uma única crise, existe chance muito forte de vir uma segunda. E aí eu posso, dependendo da relevância desses achados, dizer que mesmo com uma crise só, está presente uma epilepsia em função da alta probabilidade de vir outras no futuro. Segunda situação é quando já está claro que as crises se repetem. Eu não estou atendendo uma pessoa a partir de uma primeira crise, mas o relato é de que está ali já uma história de sucessão de crises que aconteceram de forma espontânea, não foram crises que aconteceram a partir de uma circunstância mórbida de agressão ao cérebro. Vou dar um exemplo de uma situação muito comum, porque a doença é muito comum, diabetes. Uma pessoa com diabetes, em função do seu tratamento, com medicamentos ou com a alimentação, pode passar por sucessivos episódios de hipoglicemia, por exemplo. E a cada episódio de hipoglicemia ter, inclusive, uma convulsão, em várias delas. Essa pessoa não tem epilepsia. Essa pessoa tem crises sintomáticas agudas a partir de episódios de hipoglicemia provocados. Então, essa é uma segunda situação. E que é diferente de epilepsia, deixar bem claro, são crises sintomáticas, né? Outra situação em que eu posso fazer o diagnóstico de que está dentro do espectro das epilepsias são algumas síndromes epiléticas. Síndromes epiléticas são situações com ou sem crises epiléticas, mas que compartilham mecanismos fisiopatológicos com as crises. Um exemplo bastante comum são as epilepsias do desenvolvimento, em que, apesar de a criança muitas vezes não ter tido nenhuma crise sequer, o eletroencefalograma mostra as descargas sinalizando que existe uma tendência à hiperatividade hipersincrônica também, e que, apesar de não ter havido crises, essa hiperatividade pode ser responsável pelo que se vê do ponto de vista de atraso de desenvolvimento, de perda de algumas aquisições. Então, é uma outra situação em que pode existir uma síndrome epilética sem sequer ter havido crises. E isso está dentro do espectro das epilepsias também. Perfeito. Então, assim, muito bem. Então, no primeiro, no cenário de você encontrar um paciente que teve uma crise recente ou que teve uma crise há uma semana atrás, mas aquilo é a primeira manifestação, ficou muito boa essa colocação do que fazer, né? A semiologia da crise, como a gente chama, falar com o parente que atendeu, que estava na hora, né? É muito importante, porque muitas vezes o paciente perde a consciência ou não tem lembrança do que aconteceu. Então, alguém que... eu já fiz vários diagnósticos de epilepsia por conta da pessoa que estava ao lado do paciente quando teve, e recentemente eu fiz um diagnóstico de epilepsia e eu mandei até para vocês fazerem um eletroencefalograma, porque a câmera do supermercado mostrou. Eles conseguiram um vídeo da câmera do supermercado, hoje que se tem câmera em tudo que é lugar, né? Cada pessoa tem potencialmente uma câmera na mão, então o vídeo muitas vezes já faz parte do nosso armamentário no sentido da gente diagnosticar e dizer, não, isso foi de fato uma crise epilética. Muito bem. E aí, uma crise epilética, ela pode ser sintomática, como
o professor George falou, quando tem uma causa específica e não sintomática, quando não tem uma causa específica, ou seja, é uma crise não provocada, né? Então, quando você tem uma crise não provocada no intervalo maior do que 24 horas, né? Você, teoricamente, você tem uma chance acima de 60% de vir a fazer uma terceira crise. E esse, George, é tido como uma das diretrizes para a gente iniciar tratamento, né? E aqui no tratamento, eu queria que a gente abordasse o tratamento do paciente que teve 3 crises, né? Chegou no posto de saúde porque teve 3 crises, ou aquele paciente que chegou na emergência pela terceira, quarta crise que ele já teve em casa, tanto na UPA como no posto de saúde. Então, eu estou partindo do princípio de pacientes que a gente está convencido de que tem epilepsia, né? Então, nesse cenário, como é que eu inicio o tratamento? Porque, como atenção primária, que exames complementares esse paciente deve vir a fazer, mas até que ele faça o exame, eu posso já iniciar uma medicação, né? Então, assim, qual seria a orientação nesse momento? Você está diante do paciente, você está convencido, é a quarta crise, ele tem epilepsia, não é uma primeira crise que eu não sei ainda se foi provocada ou não e se tem elementos epileptiformes no eletroencefalograma, mas assim, eu estou convencido, esse paciente tem epilepsia. Como é que eu começo, como é que eu faço a escolha das medicações, que medicações eu devo pensar, Jorge? Essa expressão estar convencido, ela é particularmente apropriada quando a gente fala de diagnóstico de epilepsia, porque o diagnóstico de epilepsia, ele é clínico presuntivo. Ou seja, da mesma maneira como eu faço o diagnóstico de enxaqueca, da mesma maneira como eu procuro critérios diagnósticos para uma doença psiquiátrica, por exemplo. Ou seja, eu posso já ter um grau de convicção a partir do relato do paciente de que eu estou diante de alguém com epilepsia, inclusive antes mesmo do resultado dos exames. Os exames serão necessários porque eles têm um caráter confirmatório, têm um caráter de nos ajudar a localizar ou classificar as crises, e no caso da imagem, inclusive de sugerir a causa das crises, né? Ou apontá-las já diretamente. Então, muitas vezes as pessoas questionam, será que eu tenho epilepsia mesmo? Porque eu fiz um eletro e deu normal. E acham que o eletro tem essa possibilidade de descartar epilepsia porque foi normal ou negativo. E esse não é o caso. Do âmbito clínico da história, o paciente como conta a anamnese das crises, a história da evolução das crises ao longo da vida, o relato das testemunhas, os antecedentes de vida dele, a reunião dessas informações no âmbito estritamente clínico já pode ter um poder de diagnóstico tão certeiro que a presunção do diagnóstico já autoriza a começar a tratar. Isso é fato. Os exames obrigatórios são o eletroencefalograma e a neuroimagem, sempre que disponível, a preferência por ressonância magnética. O primeiro exame, porque ele tem a possibilidade de justamente gravar aquela tendência à hiperatividade hipersincrônica que é a marca fisiopatológica da doença, na forma de descargas anormais. E Sim. O segundo, porque pode apontar já a causa do problema. Né? Uma vez que esses exames ainda não estão disponíveis, mas eu já me sinto, como você diz, convicto de que aquilo é epilepsia, eu vou escolher tratar. E o tratamento de epilepsia, o esteio principal é feito com remédios, sempre. Né? E aí a escolha deve ser orientada primeiro pelo tipo de crise. Tipos de crises diferentes têm afinidades de resposta por remédios diferentes. Esse é um primeiro conceito. Embora haja uma sobreposição muito grande, a gente tem vários remédios que a gente chama de amplo espectro, ou seja, o mesmo remédio pode abolir, pode controlar mais de um tipo de crise. Primeira prioridade é essa. Segunda prioridade, o perfil do remédio se adequa com aquela pessoa. Cada remédio, a gente espera já de antemão um determinado perfil de efeitos indesejados que são comuns ou que são incomuns. E se eles têm uma adequação com aquele perfil de paciente especificamente. Se é um paciente bem magrinho, eu não preciso tanta preocupação com um remédio que tem risco de ganho de peso, pelo menos não no começo. Se é um paciente que está estudando, precisa
do desempenho cognitivo em alta demanda, eu vou evitar um remédio prejudicial nessa esfera. Se é um paciente que tem antecedente de depressão, ou está também, além da epilepsia, com depressão, eu vou evitar drogas que têm um perfil psíquico pejorativo nesse sentido. Sempre que for possível, fazer essa adequação, mas a prioridade é escolher um remédio que tenha afinidade pelo controle daquele tipo de crise que eu acabei de identificar na minha consulta. Tá? Segundo parâmetro, o uso dos remédios é de uso contínuo por tempo indeterminado. Os pacientes, quando começam o tratamento, às vezes o médico sabe disso, presume que o paciente sabe disso, mas não confirma junto a ele que ele está ciente desse aspecto. E a continuidade é fundamental. Muitos dos atendimentos em emergência que o médico generalista faz na UPA, no hospital, na capital do interior, são de pessoas que já têm epilepsia, que já fazem tratamento e que o tratamento funciona bem, mas que interromperam o seu tratamento por N razões. Infelizmente. E aí o controle da doença é prejudicado. Então, isso tem que ser já dito desde o começo, que exige continuidade, exige disciplina, e que apenas em alguns casos, uma parcela dos tipos de epilepsia são autolimitados. Geralmente epilepsias de início na infância, adolescência, quando chegarão na maturidade, a doença terá se dissipado. E esses casos podem eventualmente parar de precisar de tratamento. Mas essa é uma parcela dos casos. A grande maioria dos casos, a necessidade será permanente, ainda que vão mudando eventualmente os remédios, mudando as doses, as combinações, mas a princípio o tratamento começa sem dia para parar. Muito bem. E aí você tem, por exemplo, num cenário, você tem um paciente que tem crises epiléticas focais, sempre crises focais, com ou sem acometimento da consciência. Você tem pacientes cujo elemento mais importante ou inicial das crises são mioclonias. Você tem, assim, quais seriam as principais medicações que você deveria usar nas crises focais com comprometimento de consciência, nas crises que se generalizam ou nas crises generalizadas desde o início? E tem ainda aquele último cenário que a atual classificação propõe, que é aquele cenário em que você desconhece o início das crises, né? Então, primeiro, crise focal. Quais seriam as principais alternativas hoje no nosso armamentário disponível no Brasil? Para o controle de crises focais, a gente tem um número razoável de medicamentos, a listar levetiracetam, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, ácido valproico também serve para crises focais e, eventualmente, drogas de amplo espectro, como fenobarbital, eventualmente topiramato. Depende do contexto socioeconômico. Nós temos no Brasil um sistema de amparo à saúde universal, que é o SUS, que disponibiliza alguns desses medicamentos, mas não todos, ou pelo menos não todos na rede primária, e esse critério acaba também por influenciar a escolha. Mas, a princípio, se a gente colocar os 4 preferenciais, seriam levetiracetam, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína. Perfeito. E no paciente que... E quando a crise focal generaliza, o que mudaria ou a gente permaneceria com essas medicações? A princípio, o fato de a crise começar focal, ele já baliza a escolha. Se há progressão para acometimento bilateral, chamado também generalização, isso não muda a escolha do remédio em princípio. E, Jorge, e naquele cenário que está proposto lá na classificação, na nova classificação, em que as crises seriam generalizadas desde o início. E aí eu vou separar a crise de ausência, que é uma crise generalizada, mas que tem um tratamento específico. Mas vamos começar primeiro pela crise generalizada tônico-clônica, que é, digamos assim, a crise mais conhecida, também chamada de convulsão, né? Mas que é melhor, talvez seja melhor denominada como crise epilética, né? Crise epilética bilateral, com acometimento bilateral ou generalizada, como se fala, como se diz. Para essa crise, que já começa generalizada, que já começa bilateral,
embora que tenha alguns trabalhos mostrando que se todos os pacientes com crise generalizada estivessem fazendo um vídeo EEG na ocasião, provavelmente diminuiriam muito aquelas crises generalizadas desde o início. Mas, enfim, nós estamos convencidos de que aquela é uma crise epilética generalizada desde o início. Quais seriam as opções? Para as crises generalizadas, seja do tipo tônico-clônica ou clônica, e muitas vezes você tem combinações mioclônico, tônico-clônica, mas partindo do protótipo delas, que é a crise tônico-clônica, a preferência é por drogas de amplo espectro. Então, ácido valproico, fenobarbital, carbamazepina pode controlar também, oxcarbazepina, lamotrigina, lacosamida, topiramato. Nesse caso das crises tônico-clônicas generalizadas, a gente está amparado por um conjunto maior de opções, em que aí voltamos para aquela segunda linha de critério de decisão, que é adequar o perfil do paciente, adequar a disponibilidade da droga à realidade dele, se o remédio está ao alcance dele ou não. Mas, a princípio, nesse caso, das crises generalizadas tônico-clônicas, o espectro, o leque de opções é maior. Algumas crises generalizadas peculiares no seu tipo têm uma tendência a uma afinidade a um tipo de remédio específico. Então, como você falou, crises de ausência, o grupo de escolha já é bem menor. Ácido valproico tem preferência, etosuximida pode ajudar bastante, lamotrigina já ajuda bem menos, e fenobarbital também não costuma ajudar tanto. Tem uma proposta de que agora o sucessor do levetiracetam, o brivaracetam, pode ajudar também em ausências, é uma coisa promissora, mas é uma coisa de um leque de opções mais restrito. Crises mioclônicas. Crises mioclônicas requer um parêntese que é muito difícil o paciente descrever espontaneamente as mioclonias. Geralmente, no contexto da consulta médica, no acompanhamento médico, se o médico perceber que aquela síndrome, aquela situação costuma ser acompanhada de mioclonias e perguntar espontaneamente, às vezes o paciente diz, eu tenho isso, eu não sabia que uma coisa fazia parte da outra. E as drogas antimioclônicas de preferência serão ácido valproico, lamotrigina, eventualmente clonazepam. Temos algumas opções também nesse caso. Perfeito. E finalmente, aquela crise que não se sabe, né, se foi generalizada ou se foi focal desde o início, como prevê lá na classificação. Nesse caso, o ideal é usar um amplo espectro? Perfeitamente. Basicamente, se a história clínica, o exame neurológico, o eletroencefalograma, a ressonância magnética não forem suficientes para fazer essa distinção, a preferência é por drogas de amplo espectro. A saber, ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital. Esses 3 remédios estão apropriados nessa situação. Mais uma vez, precisando ser contextualizado dentro de cada perfil de paciente. Jorge, a gente tocou um pouco no início sobre estados epiléticos. Faz um resumo do passo a passo do tratamento dos estados epiléticos. Obviamente, você já falou, depois do ABC, depois de deixar o paciente estável e tal, o paciente continua tendo crises, não crises mais subentrantes, crises já continuadas. Nesse caso, a gente tem que entender que é uma emergência médica, porque esses pacientes, se não tratados adequadamente, eles podem evoluir com sequelas importantes, né? Mas feita a estabilização inicial do paciente, que drogas e que sequência a gente usaria para tentar abortar esse status? A preferência é por diazepam e, em segundo lugar, por midazolam. A literatura pelo mundo afora vai trazer precocemente a sugestão de lorazepam, mas é uma droga que a gente não tem no Brasil. Sim. Então, a preferência seria por essas duas, diazepam e midazolam, inclusive pela sua facilidade de administração. Vias oral, sublingual, nasal, retal e intramuscular fazem toda a diferença num paciente que está tendo convulsão e eu tenho dificuldade de pegar acesso venoso. Essas vias todas são viáveis para os benzodiazepínicos. Para aqueles pacientes que recebem uma primeira dose de benzodiazepínico, se as crises não cederem, recomenda-se uma segunda. Uma das causas de estados epiléticos que duraram mais do que o que deveriam é subdose. As pessoas receberam pouco remédio demais. Então, recomenda-se uma segunda dose. A partir do momento em que
a dose de benzodiazepínico foi otimizada e foi dada na sua plenitude, e ainda assim as crises persistem, o paciente passa então a precisar de acesso venoso, de monitorização contínua, porque vai precisar de remédios mais avançados. Prioritariamente, fenitoína, ácido valproico são as opções que a gente tem venosa, nem tudo tem em todo lugar, mas fenitoína sim. Fenobarbital, endovenoso, é uma opção. Levetiracetam, endovenoso, é uma outra opção. E onde existir ácido valproico. A disponibilidade no Brasil é pequena. Pelo menos aqui na nossa região, Nordeste, aqui em Fortaleza. Essa segunda opção são remédios de infusão um pouco mais lenta, do qual espera-se um efeito um pouco mais retardado, mais sustentado. Na maior parte das vezes, eles são capazes de resolver aquele estado de mal epilético que o benzodiazepínico não foi capaz de interromper. Essas opções costumam ser suficientes. Quando não forem, a gente passa então para uma outra categoria de remédios, em que aí o suporte ao paciente precisa ser intensivo, na forma de UTI, porque já são remédios que têm uma morbidade maior, né? São remédios praticamente de anestesia geral. Midazolam em uso contínuo, propofol em uso contínuo, a ketamina é uma outra alternativa, tiopental, são remédios que não se usa em qualquer unidade hospitalar e em qualquer circunstância. Precisa de UTI e, a partir daí, precisam ser monitorizados por eletroencefalograma, justamente para que se tenha certeza que eles estão resolvendo ou que não estão resolvendo ainda, e que para que o paciente receba somente aquilo que precisa em termos de remédio. São remédios de alta morbidade. E tendo o eletroencefalograma, eu sei se o estado de mal epilético já cedeu e eu não preciso acrescentar mais remédio, porque também estaria acrescentando mais morbidade. Lembrar que estado de mal epilético é uma condição grave, potencialmente letal, sim, e a resposta ao tratamento depende muito da precocidade do seu reconhecimento. Então, o médico está a par da natureza, do reconhecimento, da necessidade de intervenção rápida e de ficar a par da evolução uma vez que o tratamento tenha sido iniciado. Eu não começo um tratamento para esperar a resposta daqui a 2 dias. Para determinados remédios, eu espero daqui a 2 minutos, no caso dos benzodiazepínicos. Depois, os outros, eu espero alguma coisa em torno de 20 a 120 minutos no máximo. E aí eu já vou incrementando o tratamento até conseguir ajudar o paciente a sair dessa situação. Bom, pessoal, nós estamos aqui concluindo esse nosso bate-papo com o professor Jorge Linardi. Queria mais uma vez agradecer ao professor Jorge Linardi por estar aqui conosco, porque vocês tiveram com ele a base de tudo isso que nós conversamos aqui no 4º semestre, e é hora de vocês aplicarem aquele conhecimento, agora na prática, já que o 8º semestre é uma preparação para o internato. Então, professor Jorge, muito obrigado, e na segunda-feira nós estaremos juntos discutindo casos clínicos de epilepsia e empregando esses conceitos e conhecimentos que nós tivemos aqui hoje nesse vídeo, nesse bate-papo com o professor Jorge Linardi. Muito obrigado. Obrigado, João. Até logo. Bom aprendizado para todos.